tô aqui para falar da reforma do meu Fusca. Eu tinha muito conteúdo gravado, mas eu tive um pequeno probleminha com o meu telefone e infelizmente eu perdi todo esse conteúdo, né, do início do meu Fusca. Vocês podem ver, ele já está bem mais adiantado, já está com primer, mas eu não vou deixar de compartilhar essa minha experiência de ter resolvido fazer o meu Fusca eu mesmo em casa, sem ter experiência nenhuma com funilaria, com pintura, né? Meu Fusca ele tinha essa frente deformada, ele já foi batido e foi recuperado sem trocar a frente. Então eu resolvi trocar ela e pelo serviço que eu queria que fosse feito, todos que me deram um preço muito alto, eu não ia ter condições de pagar e infelizmente não teve como eu empreitar esse serviço. E para mim foi uma experiência boa, né? Tá sendo uma experiência boa, porque tudo que eu me propus a fazer até hoje, eu venho dado conta, né? Eu troquei essa frente, né, dele, como eu acabei de mencionar, eu troquei essa frente. No chassi eu troquei cabeçote, troquei assoalho, na carroceria troquei as longarinas, né? Fiz muita solda. O capô original dele, depois que eu troquei a frente, eu vi que quem recuperou a frente não recuperou ela 100% e aí acabou adaptando o capô. Quando eu troquei a frente, o capô não serviu. Então eu tive que adquirir outro capô. Entre um capô na internet e um capô usado, original, eu optei pelo usado original, pelas coisas que eu vi sobre os capôs na internet, eles seriam mais frágeis do que o original. E o capô do Fusca já é complicado, quando você vai baixar ele já força muito, né? Então você pega um que não tem a mesma resistência, num futuro muito próximo eu vou ter problema com ele, então eu optei por comprar um original. Eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz até agora, como eu fiz, vou dar dicas ao longo desse vídeo todo, eu vou dar algumas dicas para quem quiser pegar nessa empreitada aí. Vou mostrando para vocês e quem for gostando vai curtindo, compartilhando. Se quiser se inscrever no canal, vai ter muito mais coisas daqui para frente, principalmente sobre Fusca. Bom, inicialmente o que eu pretendia quando eu resolvi reformar o meu Fusca era dar um banho de tinta nele, né? Ele estava com a tinta fosca, queimada, tinha esse probleminha, eu achava a frente dele torta e eu achava que era por consequência dessa batida que houve na frente, que recuperou e não ficou bom, então eu pensava que fosse isso. De início eu achei que fosse amortecedores, então eu fiz uma revisão de suspensão nele, troquei amortecedores, revisei mola e a frente dele era torta e eu não era assim muito feliz com isso. E aí a pintura dele estava fosca, queimada, eu resolvi que eu ia dar um banho de tinta nele. Quando eu levei para o lanterneiro, o primeiro lanterneiro que eu resolvi contratar, eu senti que o negócio dele era mais banho de tinta mesmo. E aí o que aconteceu? Eu resolvi tirar a carroceria dele. Lá nesse lanterneiro a gente descobriu que o cabeçote estava trincado e a gente resolveu tirar a carroceria para poder fazer uma análise melhor do estado que estava esse cabeçote. O cabeçote, para quem não sabe, é a ponta do chassi ali onde é fixado o eixo do Fusca. Quando a gente retirou, eu descobri que tinha muito mais coisa para arrumar, que era esse cabeçote,
o assoalho estava muito ruim, as longarinas estavam ruins, chapéu de Napoleão, cangalha, estava tudo ruim. Aí, a oficina desse lanterneiro era assim, não era uma oficina plana, era na terra, tá, um lanterneiro barato, assim, eu nem julgo muito, ele é aquele servicinho fácil, sabe, aquele servicinho mais básico. E eu comecei a conversar com outras pessoas e pesquisar, e o cabeçote, ele tem que ser montado num terreno plano, onde o chassi ele vai ficar alinhado. Você tem que obedecer a algumas medidas, e isso é muito criterioso, porque senão o Fusca não dá alinhamento, fica torto, fica feio. Você acaba perdendo o serviço, quem sabe até perdendo a peça, né? Então eu resolvi tirar ele de lá, trazer aqui para minha casa e procurar um outro profissional para fazer o serviço. Quando eu comecei a pesquisar um profissional para fazer esse serviço, foi que eu descobri que era um serviço muito caro, né? Então eu pensei comigo, eu tenho noção de solda, eu tenho noção de ferramenta, eu vou fazer aqui em casa mesmo, eu mesmo vou encarar essa empreitada, já está desmontado mesmo, eu vou agarrar e fazer. Então o que eu fiz? Eu comprei um aparelho de solda, daquelas MIG pequenas, aquelas MIG sem gás. Tem vários vídeos de várias pessoas, eu até quero mencionar um aqui que me deu uma noção de como que trabalha com isso aí, a grossura de chapa que ela solda, assim, várias dicas eu peguei com alguns canais. E comprei essa maquininha, eu paguei R$2.000 nela e vim aqui para minha casa e fui trabalhar. Arranquei o assoalho era ponteado, já não era mais o assoalho original, já havia sido trocado uma vez. Então eu troquei o assoalho, eu arranquei a carroceria, coloquei ela no chão, né, em cima de uns tocos. Esses cavaletes onde ele está agora, eu coloquei o chassi em cima, limpei todo o chassi, tirei o eixo, tirei o motor para ficar mais leve. Como eu trabalhava sozinho, eu peguei uma talha e aí eu levantava com a talha, enfiava o cavalete embaixo, descia. Então toda a movimentação que eu tinha que fazer era meio na criatividade mesmo, era com talha, com corda e punha no cavalete, enfim. E fiz a substituição desse cabeçote. Vou mostrar para vocês como é que ficou, né? E então isso tem que ser muito criterioso. As medidas de furação de assoalho, existem elas disponíveis na internet. Se você não tem mais o seu assoalho, eu aconselho que quem for pegar nessa empreitada, baixe essas medidas para poder, quando você pegar a carroceria e colocar em cima do chassi, ela vai casar certinho. A minha eu já testei, coloquei lá, ele deu certinho. Troquei as longarinas, fiz as fixações todas que precisavam ser feito antes de trocar a longarina, para evitar que a carroceria fechasse. E ela fecha tanto assim como assim, então a gente tem que se certificar de que ela está bem presa, para isso não acontecer. Troquei a longarina, já testei as portas, ficaram boas. Essa frente, para você testar se ficou bom, você coloca os paralamas. Quando aqui ele ainda não está totalmente preso, né? Então, mas eu já testei, os buracos bateu, o tanque serviu no buraco certinho, o capô que eu comprei, ele já casou aqui certinho, então eu sei que isso aqui tá feito. Eu vou falar de todas as etapas, tudo separado, né? Desde já, o primeiro conselho que eu dou é que você tenha noção de solda. Tá certo que você vai pegar outras dicas, no início você fica meio inseguro, e até hoje eu estou inseguro. O resultado final eu vou ter só quando eu montar e pôr ele para andar, né? Eu vou falar das compras que eu fiz, de todo o material que eu comprei, qual a experiência que eu tive com esse material, qual marca que é boa, qual marca que é ruim, qual marca que é aceitável, certo? Então é isso.